Torcedor vascaíno, agora oficialmente abre-se uma contagem regressiva. Segundou, torcedor. Entramos na semana da partida decisiva do Vasco da Gama contra o Cruzeiro. Não há outra palavra, não há outra definição que senão essa. Decisão em BH. Uma grande final contra a equipe do Cruzeiro dentro do Mineirão. Hoje teremos o penúltimo treino no CT Moacir Barbosa e amanhã para fechar as atividades antes de enfrentar a equipe cruzeirense. É claro, a gente vai falar sobre isso, pois é uma contagem regressiva. Como será que Ramon Dias vai a campo para enfrentar o Cruzeiro? Mas olha, vascaíno, a contagem é regressiva e não apenas para essa partida. A contagem é regressiva para o final do ano. Estamos hoje no dia 20 de novembro. Restam apenas 1 mês e 10 dias para o final de 2023. Ou seja, o planejamento para 2024 começa a ser trabalhado. E fica-se a dúvida: o que o Vasco está fazendo por isso? A gente vai falar sobre isso, torcedor, porque olha, o Vasco já começa a mexer alguns pauzinhos. Mas se tratando de elenco, as definições e as decisões só serão tomadas após a permanência do Vasco ser confirmada na primeira divisão. Te garanto que é um Acorda Vascão agitado, movimentado, cheio de novidades para você, que é claro, torcedor Cruz Maltino, você não poderá perder. Mas olha, antes de começar esse vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como eu sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, não perca tempo. Agora, nesse momento, às 7 horas da manhã, caso você esteja assistindo por estreia esse vídeo no YouTube, deixe aqui embaixo a sua inscrição. A sua inscrição é essencial para o nosso crescimento. Sem a sua inscrição não iremos a lugar algum. Então pare o que você está fazendo e já se inscreva no nosso canal. Além disso, torcedor vascaíno também, deixe aqui o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação do nosso conteúdo. Nós contamos muito com a presença e o apoio de todos vocês. Você, torcedor vascaíno que curte o nosso canal e ainda não é inscrito, se inscreva nesse momento, pois faltam menos de 100 pessoas para chegarmos à marca dos 113 mil inscritos. Tranquilo, rapaziada? Vambora então? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, pois foi de fato um domingo agitado e é a expectativa que essa segunda-feira venha a ser ainda mais na nossa colina histórica. Até porque hoje se inicia, como trouxemos no início deste vídeo, a contagem regressiva para o término de 2023 e a contagem regressiva principalmente para a partida da próxima quarta-feira contra a equipe do Cruzeiro no Mineirão. Agora, nesse momento, entramos numa reta final de Campeonato Brasileiro. A partir de agora, cada jogo, cada partida, cada rodada é uma decisão. O Vasco terá pela frente 5 decisões e a primeira já começa nessa próxima quarta-feira em Belo Horizonte, Minas Gerais. O Vasco enfrentará uma equipe que das últimas 5 partidas tem 2 vitórias e 3 derrotas. Uma equipe que perdeu nesses últimos 5 jogos para um São Paulo que esqueceu do Campeonato Brasileiro, perdeu para o Internacional dentro do Mineirão lotado e perdeu para o Coritiba dentro da Vila Capanema. Então, na boa, calma aí. Que medo é esse que o torcedor vascaíno nesse momento está do Cruzeiro por ter vencido o Fortaleza dentro da Arena Castelão? Venceu. Um jogo importante que eles conquistaram 3 pontos longe de Belo Horizonte. Mas Fortaleza não é hoje esse bicho papão todo não. Fortaleza, dos últimos 8 jogos, torcedor, tem 6 derrotas e 2 empates. O Fortaleza não vence há 8 partidas. Então volto a repetir. Calma aí. O Cruzeiro não ganhou de ninguém. O Cruzeiro não é um bicho papão que o torcedor vascaíno, após o Cruzeiro ter vencido o Fortaleza nesse último sábado, está achando que vai enfrentar na próxima quarta-feira. Não, não é. Se acalme. Vasco vai enfrentar uma equipe limitada, uma equipe que tem um coordenador técnico na beirada de campo e uma equipe que está com uma punição em vigor. Uma equipe que não vai enfrentar o Vasco com o seu torcedor. Se o Cruzeiro tivesse vencido o Fortaleza no sábado e viesse jogar em Minas Gerais com o seu torcedor, eu ia falar, caraca, calma aí, que o jogo vai ser duro. Mas nem torcida o Cruzeiro poderá levar ao estádio. A pressão está para eles.
Eles que vão jogar em casa. Eles que têm que vencer o Vasco em casa. Não é o Vasco que tem a pressão de vencer o Cruzeiro. Então, ó, respira, torcedor. Calma. Não é bem assim. E o Vasco precisou contará com retornos. A gente trouxe a vocês no Boa Noite Gigante ontem. Medel já foi embora do Chile, chegou ao Rio de Janeiro e participa das atividades no CT Moacir Barbosa nesta tarde de hoje, segunda-feira. Marlon Gomes será reavaliado também hoje. Fará um teste físico para saber qual é a condição física dele. Se tratando da lesão, já está recuperado. Se tratando da gripe que teve e o afastou dos gramados por 4 dias, inclusive dias em que o mesmo ficou de cama, já está também recuperado, mas ainda não se sabe se ele terá condições físicas de entrar em um jogo tão quente contra o Cruzeiro, e de repente será melhor para Marlon Gomes ficar no Rio de Janeiro, adquirindo esse recondicionamento físico e retornar apenas na partida contra a equipe, no caso do Atlético Paranaense, no próximo sábado. Então, Marlon Gomes será avaliado fisicamente nesta tarde de hoje. Medel já está confirmado, Marlon ainda é dúvida. E falando em confirmação, o que nesse momento está confirmado com relação à presença é Pumita e Rossi. Os dois jogadores estarão à disposição de Ramon. Mas há a grande possibilidade hoje é de que tanto Pumita quanto Rossi estejam presentes entre os 11 iniciais. Informação de antemão que eu trago aqui a vocês, pois devido à suspensão do lateral direito Paulo Henrique, que vinha fazendo ótimas partidas na lateral direita do Vasco da Gama, e também pela ausência do Eric Marcos, que vinha sendo ponta esquerda titular do Vasco da Gama após sofrer uma lesão contra o Botafogo, a expectativa é que o Rossi ganhe a posição no setor ofensivo e o Pumita Rodrigues ganhe a posição na lateral direita. Então essa é a expectativa que venham a ser os dois jogadores entrando, Pumita e Rossi, em campo contra o Cruzeiro nessa próxima quarta-feira. Lucas, como ficará o time do Vasco? Léo Jardim no gol, Medel e Maicon na zaga, Piton na esquerda, Pumita na direita, Zé Gabriel, Paulinho Paula, Praxedes e a trinca ofensiva composta por Rossi, Verratti e Gabriel Peck. O Rossi não entrou bem na partida contra o América Mineiro no domingo retrasado. Fato. O Rossi não vinha atuando. O Rossi estava afastado dos gramados. Retornou após uma lesão contra o América Mineiro e entrou na segunda etapa. Estava sem ritmo de jogo. O Vasco aproveitou todo esse período livre que teve para dar ritmo de jogo ao Rossi. Então, olha, a expectativa é que a gente veja aquele Rossi que foi contra o Fluminense, aquele Rossi que foi contra o Coritiba, entrando em campo na próxima quarta-feira contra a equipe do Cruzeiro no Mineirão e botando fogo dentro desta decisão contra o Cruzeiro em Minas Gerais, Belo Horizonte. Porém, foi como eu disse, o Vasco terá essa decisão na quarta, porém ainda além de quarta-feira terá mais outras 4 decisões no Campeonato Brasileiro. O Vasco, após enfrentar o Cruzeiro, vai até o Paraná para enfrentar o Atlético. Após enfrentar o Atlético Mineiro no Paraná, o Vasco volta ao Rio de Janeiro para enfrentar o Corinthians. Após enfrentar o Corinthians em São Januário, o Vasco vai até Porto Alegre enfrentar o Grêmio e termina na última rodada contra a equipe do Corinthians do Red Bull Bragantino, em São Januário. Lucas, se der ruim o Vasco perder para o Cruzeiro, é preocupante? Sim e não. É preocupante porque o Cruzeiro ultrapassa o Vasco da Gama. Mas, na minha opinião, não é preocupante, porque com 46 pontos, o Vasco se livra da zona do rebaixamento, o Vasco se livra de uma queda. O Bahia hoje tem 38 pontos. O Vasco, indo a 46, na minha opinião, não cai, porque eu, Lucas, acredito que o Bahia não terá condições de, nos próximos 12 pontos que estarão em disputa, conquistar 8. O Bahia não vai conquistar 8 pontos. Sinceramente, torcedor vascaíno, vamos olhar para a tabela do Bahia neste Campeonato Brasileiro. O Bahia terá pela frente o Corinthians nessa próxima sexta-feira, dentro da Neoquímica Arena. Não acho que o Bahia vai vencer. O Bahia enfrenta, o São Paulo, o Bahia enfrenta o América Mineiro e o Bahia enfrenta o Atlético Mineiro na Arena MRV. Vocês acham que o Bahia ganha do Corinthians? Eu acho que não. Vocês acham que o Bahia ganha do Atlético Mineiro dentro da Arena MRV? Eu acho que não. Enfrenta ainda América Mineiro dentro do Independência, um América Mineiro que vendeu cara a derrota para o Vasco da Gama em São Januário, e um São Paulo, jogando leve. Vocês acham que desses 12 pontos, o Bahia vai conquistar 8? Eu acho que no máximo 6. E com 6, o Bahia chega a 44 pontos. Automaticamente, o Vasco precisa vencer uma e empatar 2, ou vencer 2, que automaticamente estará livre, pois o Vasco hoje tem 40 e o Bahia 38. Então, calma, torcedor. Claro, a derrota pode mexer com o emocional, abalar, mas mesmo perdendo, eu acho que não vai perder para o Cruzeiro, a situação ainda não é tão difícil. O Vasco só precisa vencer os seus jogos em casa,
vencer o Corinthians e vencer também a equipe do Red Bull Bragantino. Automaticamente estará livre do rebaixamento. E para esse jogo, inclusive, contra o Red Bull Bragantino, uma homenagem já está sendo preparada. O Vasco, dependendo do momento, caso a vida do Gigante da Colina já esteja resolvida com relação à sua permanência, o Vasco da Gama irá muito provavelmente colocar esse mosaico aí dentro da social de São Januário. Essa imagem, se eles querem que desistamos, terão que matar todos nós. O Coletivo 98 informou na noite de ontem, o Coletivo 98 que é, um grupo de torcedores que hoje fazem parte, no caso das organizações das festas nas arquibancadas, informou na noite de ontem que na última rodada do Campeonato Brasileiro terá um mosaico. O último mosaico do Vasco da Gama será feito na última rodada do Campeonato Brasileiro e, é claro, nesse momento a grande expectativa é que o mosaico venha a ser exatamente esse. Há campanha hoje no meio da torcida vascaína para que o mosaico para o jogo contra o Red Bull Bragantino, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, venha a ser esse. Se quer que nós estamos, terão que matar todos nós. Então deixa aí também nos seus comentários, se você gostou desse mosaico e se você acha, que ele deveria ser feito nas sociais de São Januário. Ramon e Emiliano, dois profissionais que em tão pouco tempo conseguiram uma identificação tão grande com o torcedor Cruz Maltino. Tranquilo, rapaziada? E, é claro, seguindo aqui com o vídeo, porque como eu trouxe a vocês, é um Acorda Vascão muito movimentado. O Vasco hoje vive uma contagem regressiva em vários aspectos. É uma contagem regressiva para a partida da próxima quarta-feira contra o Cruzeiro. Ao mesmo tempo que é uma contagem regressiva para a partida contra o Atlético, para a partida contra o Cruzeiro. Serão 5 decisões pela frente. E é uma contagem regressiva até para o ano de 2024. O Vasco já iniciou o seu processo de reformulação. A gente comenta isso com vocês vídeo a vídeo, O Vasco demitiu o Caetano Marcelino, que era o diretor comercial. O Vasco, no meio do ano, demitiu o Luiz Melo, pensando ainda em 2023, mas também nos próximos anos. O Vasco, nesse momento, não tem mais o Abel Braga como uma prioridade para 2024, muito pelo contrário. É um nome que está na barca de saída do Gigante da Colina para o ano que vem. O Vasco tem por objetivo a renovação de Ramon Reu Dias. É um nome que interessa ao departamento de futebol do Vasco, é um desejo grande de permanecer com o Ramon para a próxima temporada. O Vasco da Gama também trabalha com outras frentes. O Vasco, por exemplo, trabalha com a frente do Souza, sobre uma permanência dele à frente do sistema de meio campo do Vasco, sendo esse nome de liderança. O Vasco já foi atrás do Cuiabá para ver a situação do volante Denilson, de 22 anos. O Vasco, nesse momento, observa a situação do Mastriani. Então, o Vasco, nesse momento, começa a planejar o seu 2024 de diversas maneiras. Paulo Brax fica, não fica? É um assunto que hoje vem sendo debatido dentro do departamento de futebol do clube. Então, as coisas vêm acontecendo. E qual a informação que tivemos nestas últimas horas? Porque o torcedor vascaíno é um torcedor naturalmente preocupado. O torcedor vascaíno é um torcedor que naturalmente acha que o Vasco está sempre atrasado. E olha, isso é bom, porque é um torcedor que cobra. E nesse momento, vendo o Palmeiras, que já contratou. O Palmeiras, se eu não me engano, contratou o volante Aníbal Moreno, que é um dos grandes destaques do Racing destes últimos anos. O Vasco tentou a contratação do atleta nesta última janela de transferências e na primeira também, não foi à frente. E o Palmeiras conseguiu a sua contratação agora há pouco, já adiantou. O Aníbal Moreno já é um reforço do Palmeiras anunciado pelo clube paulista. E outros clubes estão se mexendo. O Flamengo se mexe em umas frentes. O Fluminense se mete em outras frentes. O São Paulo se mexe em outras frentes. E aí o torcedor vascaíno tá assim, caraca, a gente tá no dia 20. A janela já vai abrir de novo do ano que vem. O Vasco terá o maior orçamento do seu contrato com a SAF no ano que vem, que será 240 milhões de reais. 270 milhões de reais, perdão. E aí o torcedor tá falando, caramba, cadê o Vasco? O Vasco até o momento não contratou ninguém e até o momento não renovou o contrato com ninguém. Precisa renovar o contrato com o Zé Gabriel, que tem o seu contrato sendo encerrado agora, nesta temporada. Além disso, o Vasco tem o seu contrato sendo encerrado com com o Robson Bambu, com o Sebastião Ferreira e alguns outros nomes desse elenco também terão os seus contratos sendo encerrados nessa temporada, de 2023. E aí o torcedor está nesse momento, poxa, o Vasco não renova o contrato de jogadores que hoje, como o próprio Zé Gabriel, que é titular. O Vasco, nesse momento, não resolve a situação por empréstimo do goleiro Ivan, por exemplo, que é um goleiro que pertence ao Corinthians e está emprestado, e até o momento o Vasco não se pronunciou sobre uma compra dos direitos econômicos dele, ou sobre uma saída e um retorno ao Corinthians. O Vasco não contrata ninguém, o Vasco não renova, o Vasco não vende, o Vasco não define. Cara, cadê o Vasco da Gama? Mas aí eu te explico a situação. O Edmundo, que hoje
é uma das pessoas que será influente dentro do Vasco da Gama nesses próximos anos, pois tem uma proximidade muito grande com o próximo presidente, que é o Pedrinho, confirmou nestas últimas horas a questão salarial do Cruz Maltino. O Edmundo confirmou ao torcedor vascaíno que o Clube de Regatas Vasco da Gama, nesse momento, tem a maior folha salarial destes últimos anos e a quinta ou a quarta maior do futebol brasileiro. O Edmundo revelou que a folha salarial do Vasco chega ao valor de 24 milhões de reais. Essa folha salarial do Vasco da Gama, por exemplo, é maior do que a folha salarial do Fluminense. É maior do que a folha salarial do Botafogo. O Vasco hoje paga altos salários para os seus jogadores. Ponto positivo. Temos um Vasco que paga caro. Temos um Vasco que terá condições de pagar alto por atletas. Temos um Vasco que prometeu ter uma folha salarial alta após se tornar uma SAF e cumpre essa promessa. Mas temos um ponto negativo. Temos uma quinta, quarta folha salarial do Brasil. A maior, uma das maiores, mas um clube que nesse momento é o 15º colocado. Então, temos dinheiro, mas não há capacidade. É isso que me passa essa situação da folha salarial. E qual é o grande problema? O Vasco hoje, para mim, não cai. Mas matematicamente tem riscos grandes de jogar uma Série B em 2024. E aí qual é a questão do Vasco da Gama? Como um clube que hoje tem a quarta ou a quinta maior folha salarial, pagando 24 milhões de reais por mês a atletas, vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro? Esse é o grande questionamento que se passa no Vasco. Como um clube que tem essa folha salarial tão alta vai disputar uma segunda divisão com um nível de retorno financeiro tão baixo? Então é importante falarmos sobre isso. Porque o Vasco hoje não fez nada no mercado, não atacou, não comprou, não contratou, não negociou, não conversou, não renovou, porque está com, entre aspas, o Pires na mão. Porque não pode tomar nenhuma atitude alterada emocionalmente. Porque se contrata alguém, e aí vai jogar a Série B com esse jogador? Por que o Ramon não renovou o seu contrato ainda? Porque não pode, não dá. Financeiramente, não vale ter o Ramon em 2024 jogando uma Série B. Então a situação é preocupadíssima, preocupante, né, melhor dizendo, para o gigante da colina. Não dá para ir ao mercado ainda e é importante falarmos sobre isso. Até porque, segundo informações, nessa janela do meio do ano, o Vasco gastou mais de 30 milhões de reais em contratações e atletas. O Vasco gastou muito pelo Payet. O Payet hoje é um jogador que tem salários altíssimos, mais de R$1 milhão. O Medel, segundo informações do Edmundo, é um atleta que recebe R$1.300.000 mensais. Olha o valor que o Medel recebe mensalmente. E para mim vale, é um jogador experiente, ajudou o Vasco nesse momento. Mas o Vasco pagou caro. Sabe quando você está com a corda apertada? Você precisa fazer qualquer coisa para tentar se livrar da corda. Esse era o Vasco no meio do ano. Não quis investir na primeira janela, quis segurar para a janela do meio do ano e aí teve que ir ao mercado desesperado. Tava com o Pires na mão. Payet, me ajuda, Payet. Medel, me ajuda, Medel. Vasco, ajuda. Quanto? R$1,5 milhão. O Vasco tem que pagar. Essa foi a situação do gigante da colina. Mas é importante trazermos a você essas notícias para vocês terem uma dimensão melhor do que hoje se passa dentro do Vasco. O Vasco tem uma folha salarial que é a quarta ou a quinta maior do Brasil. Mas, infelizmente, mesmo com uma folha salarial tão alta, o desempenho é abaixo daquilo que seria o correto. Mas não é bem assim também, é importante falar. Após, o Vasco ter ajeitado a sua folha salarial, o Vasco tem um desempenho de quinto melhor aproveitamento do Campeonato Brasileiro no retorno. Foi ali naquele momento que o Vasco realmente fez investimentos maiores. O grande questionamento é por que deixou para fazer esses investimentos no meio do ano? Por quê? Agora é aguentar, é sofrer até o final, se segurar o máximo que pode, esperar ter um 2024 melhor. Um excelente, contratando pontualmente bons jogadores, o Vasco vai dar trabalho na próxima temporada. No Brasileiro, na Copa do Brasil, na Copa Comebol Sul-Americana, se estiver classificado, o Vasco dará trabalho. Mas nesse momento, é preciso esperar, torcer para que nada dê errado, para que o Vasco fique e possa ter calma para planejar o seu 2024. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta segunda-feira. Retornaremos, é claro, na parte da tarde com o Fala Gigante e também na parte da noite com Boa Noite Gigante e contando com a presença de todos vocês. Ah, Lucas, hoje é feriado. Você vai gravar 3 vídeos? Estaremos aqui. Não percam o nosso conteúdo. Vamos que vamos, se inscrevam e como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.